todos nesse dia emblemático para o Dia de Família, né? Aqui é Dia de Família, nosso curso, né? Em que o Senado aprovou ontem a lei da palmada. Aprovou, o Senado. Vai agora para a sanção presidencial. Eu só tenho a dizer uma coisa para os senhores. Lamentável. Eu vou escrever um longo artigo hoje, carregado com tintas negras, para explicar o porquê o Congresso brasileiro, mais uma vez, faz algo inútil. A razão é óbvia. O pai não pode espancar o filho como ninguém pode espancar ninguém, isso é óbvio. O pai não pode machucar o filho, a mãe não pode, isso é óbvio. Não precisa uma lei para dizer isso. Agora, dizer que aquela palmada espiritual, sabe qual é que é espiritual? Que não dói, mas tem um símbolo. Não é aquela que machuca, deixa um vergão. Jamais isso. Nunca defenderei isso. Mas a palmada simbólica, que o pai dá aquela, que é praticamente uma pressão física, ela é um ato de autoridade. É um ato de coibir um comportamento indesejado. O resultado dessa lei medíocre, que vai dizer o óbvio, o pai não pode espancar o filho. Bom, mas precisava de uma lei para dizer isso? Que idiota defende que o poder familiar inclui espancamento? Nenhum idiota. Então, o Congresso faz uma lei motivada por uma apresentadora de televisão, sex symbol dos anos 80, que hoje é uma decadente, uma senhora decadente, que nem... Bom, eu ia falar que nem filme pornô ela venderia. Bom, uma senhora decadente, tá certo? É, a senhora que falou, não fui eu, porque ninguém ouviu. Que nem... que é uma decadente, e o Congresso aprova isso. Agora, é óbvio que os psicanalistas divergem, se o pai deve ou não. Mas quando a gente diz palmada, é o sentido mais espiritual do que físico. Ninguém está defendendo bater em criança, machucar criança, pelo amor de Deus. Então, sabe, é um congresso medíocre. É um congresso medíocre, que só legisla idiotices, coisas que não precisa legislar, não cuida de nada sério. Precisa mudar o Código Civil e Matéria Sucessória, vocês vão ver comigo semestre que vem, quem não viu ainda. É o caos total. Precisamos refazer a sucessão inteira. Nós ficamos discutindo palmada porque vai para a imprensa e dá voto. É ridículo isso. Isto é ridículo. E o pior é o seguinte, que quando fizeram uma pesquisa sociológica, é que ninguém, o Brasil, vocês sabem, a gente não lê nada. Não, a gente lê caras e lê fofoca de novela, só isso. É isso que o brasileiro lê, o médio, né? O homem médio, o bônus pátria e família. Quando fizeram uma pesquisa sociológica daquele movimento londrino que começaram a queimar carro em Londres, não o francês, que era um grupo minoritário de africanos, argelinos, que é outro movimento sociológico. Uma das coisas que se diagnosticou é que a geração inglesa, que não está acostumada com o não, que não tem limite, ela realmente tem um problema de saber até onde pode ir. Então, quer dizer, eu não posso nem começar a falar disso, que não vai a aula inteira. Me dá dor no coração. Eu tenho que dar uma aula para dizer que a lei da palmada é ridícula. Então, bom, então vamos seguir o curso. Não adianta. Tudo bem. Que ódio. Bom, o senhor quer que a gente trabalhe. E o senhor me dizia, Simão, você vai começar o erro essencial quanto à pessoa do cônjuge, que é o artigo 1557. Não se esqueça o seguinte, eu trabalhei o inciso 1º do 1550, o inciso 2º do 1550, e eu falei assim no inciso 3º do 1550. Eu vou desdobrar em duas partes. Coação, que eu terminei na aula passada, e erro, que eu termino na aula de hoje. E, aliás, lembrando aos senhores, eu havia prometido que eu mandaria... que eu colocaria à disposição uma pequena tabela com todos os dados para a gente ganhar tempo na sala de aula. Eu pus no meu site, depois eu mando para a área do aluno, www.professorsimão.com.br, já está aí no vídeo, tem lá cursos e palestras. Entrando nos cursos, é o último dos documentos. Ontem eu até acabei de preparar, que não tinha uma forma bonitinha, eu dei uma formatação mais simpática. O conteúdo estava bom, mas a forma eu achei meio ogra, então eu reformatei. Está lá, cada um dos incisos, com os prazos, e quando começa, etc. Bom, o erro essencial quanto à pessoa do cônjuge, do artigo 1557, era a causa mais utilizada para se anular casamento no passado, quando não havia divórcio. Não havia divórcio, eu não quero estar com ela, ela não quer estar comigo, temos que anular. O que a gente vai usar? O 1554, que era o antigo 219, de saudosa memória. Basicamente, o código traz 4 hipóteses de anulação por erro essencial. E as 4 hipóteses, das 4 hipóteses, não as 4,
Três vão exigir insuportabilidade da vida em comum. Uma não vai exigir. Então, ao invés de eu seguir a ordem do dispositivo, eu vou começar com as 3 hipóteses que exigem insuportabilidade da vida em comum e depois trabalho a última que não exige e eu explico por que ela não exige. Na verdade, é uma insuportabilidade presumida no dispositivo. Então, anotem aí. As causas de erro essencial exigem insuportabilidade da vida conjugal ao cônjuge enganado. Em 3 hipóteses, há do verbo haver menção expressa a este requisito. Há menção expressa a este requisito. Bom, vamos lá. Inciso 1º, põe na lousa aí para os colegas. Diz o código, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o que diz respeito à sua identidade, honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento posterior, torne insuportável a vida conjugal. Vejam os senhores, erro quanto à identidade, honra e boa fama, é a primeira hipótese, então anotem aí. Primeira, vamos dividir por hipóteses. Primeira, erro quanto à honra, boa fama e identidade. Eu vou começar de maneira bem simples explicando o que é erro quanto à identidade. É casar com uma pessoa e, na verdade, você está casando com outra. Vocês conhecem a história bíblica do Jacó? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana a Bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia? Não conhece. Então, tá bom. E Camões termina dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Anota isso que na balada faz um sucesso. Mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Isso na balada é um sucesso. Ó, o Jacó se apaixonou pela Raquel. Serrana Bela, hein? Serrana Bela. Só que a Raquel tinha uma irmã mais velha, a Lia. E nos tempos bíblicos, primeiro desencalha a mais velha para depois casar a mais nova. Então, o Jacó trabalha 7 anos de pastor para Labão, seu sogro, e na noite de núpcias, ele recebe a noiva de véu totalmente coberta. Também toma cuidado com isso hoje em dia. O senhor não sabe o que tem no invólucro. Vai para o quarto escuro, consuma o casamento. É bíblico isso, hein? É bíblico isso. Consuma o casamento. Quando ele acorda o seguinte, surprise, eu sou a Lia e não a Raquel. Daí o Jacó vira para o sogro e fala, bom, casei com uma. Naquele tempo era possível a poligamia, não se esqueçam disso. Agora eu quero a outra. Bom, mas para casar com a outra, trabalha mais 7 anos. Quer dizer, o sogro ganhou 14 anos de trabalho para ele levar a Raquel. Então, identidade ocorre quando se casa com uma pessoa diferente da qual se pretendia. Exemplo, pessoa que falsifica a documentação. Vocês conhecem algum caso no Brasil de pessoa que falsificou o documento e se casou? E hoje está na papuda? Não pelo casamento, claro. Quem foi? O Dirceu. O Zé Dirceu, na época da ditadura, ele criou uma personagem falsa, uma identidade falsa, se casou e a esposa nunca soube quem era ele, até o dia que ele contou. Então você casa com João e recebe José. Casa com Maria, recebe Antônia. Esse é o erro quanto à identidade. Está na Bíblia. Podem pôr entre parênteses. É o caso bíblico de Jacó. Claro que isso é o Antigo Testamento, né?
O senhor anotou aí? Mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Para mim são os versos mais bonitos em língua portuguesa. Dizem que é o da Moema, mas eu não acho. Do Basílio da Gama. Esse é muito mais bonito. Tudo bem. Agora, o inciso diz, erro quanto a honra e boa fama. O que significa isso? Honra são os atributos pessoais do cônjuge. E boa fama, como a sociedade o enxerga. Honra são os atributos pessoais do cônjuge. E boa fama, como a sociedade o enxerga. Todos os tipos de desvios entram aqui. Exemplo, o sujeito que é alcoólatra e diz para a mulher antes de casar, que é noiva, eu só bebo socialmente. Só que ele esqueceu de contar que a sociedade é ele com ele mesmo. Ele faz parte da sociedade, então ele bebe socialmente. Na hora que acorda, na hora que dorme, na hora que levanta. Viciado em tóxico. Profissão menos recomendável, cafetão, entra aqui. Que é famoso empresário da noite, né? Empresário da night. Entra aqui a mulher que pregressamente ao casamento se dedicava à profissão mais antiga do mundo. Prostituição. Pode ser masculina e feminina, viu? Aqui em São Paulo tem uma rua que chama Rua Augusta. Tem mulheres que fazem faculdade na Rua Augusta. Dos 18 aos 60 anos, elas continuam estudando em pós-graduação. Prostituição. Aqui entra também cônjuge. Eu vou falar isso de maneira leve, não vou dar detalhes. Vocês que depois imaginem. Que gosta de práticas sexuais alternativas. Não vou dar detalhes. Até vou perguntar ao nosso amigo aqui que é mais vivido, o que é uma prática sexual alternativa? O senhor imagina assim? Um chicotinho, que é o caso pessoal, gosta de dar uma chicotada, uma cera quente, um swing, a senhora já é mais avançada, troca de casais. O tribunal, quando julga isso, julga os casos em que o marido não... Eu vou falar uma frase, vocês não vão depois me pedir para sair do curso, hein? Eu vou falar uma frase alto nível. O marido não quer praticar com a esposa o sexo na modalidade tradicional, que permite a procriação. Ele quer sexo na modalidade alternativa. Olha, o cara quando é ingênuo é duro, porque ele está olhando com uma cara não procriativo. O cara está assustado. Aqui lá de trás já entendeu. Depois o senhor faz uma legenda embaixo da minha fala. Não vou falar. E daí a mulher entrou com uma ação para anular o casamento, porque o marido só queria esse outro sexo, não aquele tradicional. E daí ela tinha que provar que ele só queria sexo anal. Como é que ela vai provar isso? Perdeu o processo porque não havia prova. Ela vai filmar o cara falando? Sexo alternativo. Todos esses anulam o casamento. Tudo bem? Porque a identidade é a pessoa, honra e boa fama são suas características ou como o meio social enxerga a pessoa. Segunda hipótese de anulação, dentro do 1557. Ignorância, deixa a lousa filmada, por favor. Ignorância de crime anterior ao casamento. Ignorância de crime anterior ao casamento. Crime anterior ao casamento. Parem um pouquinho, porque aqui, quando raros concursos cobram isto, eles costumam usar uma pegadinha, que é uma diferença entre o Código Antigo e o Código Novo. Por quê? Porque o Código Antigo dizia que para o crime anterior ao casamento, anular o casamento, ele deveria ser um crime inafiançável. Portanto, havia um requisito a mais, um plus. No caso do Código atual,
ser afiançável ou inafiançável é irrelevante. Basta a existência do crime anterior ao casamento. A questão de fiança não entra mais como pré-requisito. Observação. Não se exige que o crime seja inafiançável como exigia o código anterior. Me caso com uma mulher. Depois de um ano de casado, ela fala que quer fazer uma revelação. Eu sou estelionatária. Eu falo, isso é ótimo, que aumenta a renda familiar. Eu adorei. Me caso com uma mulher. Um ano depois ela revela, olha, quero contar uma coisa para você. Eu tenho uma prática criminosa que eu faço há alguns anos. O quê? Viúva negra. Eu costumo assassinar meus maridos. Eu falo, bom, é melhor anular o casamento. Está bem claro isso? Estelionato até charmoso, aumenta a renda familiar. Viúva negra, eu já tenho um certo medo. A terceira hipótese que anula o casamento, não se esqueçam que eu estou tratando primeiro das três, que são aquelas que falam que torna insuportável a vida em comum. Depois eu vou falar da quarta, que é o inciso terceiro. Está no inciso quarto do 1557. Mas vamos por terceira hipótese. A ignorância anterior ao casamento, inciso quarto agora, Vinícius. A ignorância anterior ao casamento de doença mental grave. Doença mental grave, claro que o requisito sempre é a insuportabilidade da vida em comum. Psicopatias, esquizofrenias, mas sempre é difícil, né? Porque, por exemplo, um sujeito que padece de um mal de depressão profunda, sabe aquele sujeito que realmente toma remédios pesados, não consegue sair de casa? Isso é possível anular o casamento? Vejam, o código não traz uma lista. O juiz vai analisar o caso concreto. Mas o fato é que o código diz doença mental grave. Psicopatias, esquizofrenias. Agora, a quarta hipótese não está prevista no código a locução que torna insuportável a vida em comum. Mas nós vamos anotar o seguinte. Aliás, antes de anotar, vocês vão entender por que eu vou dizer isso. Nessa hipótese, há uma presunção de insuportabilidade. Eu não preciso provar. Pela própria característica do problema, já é insuportável por presunção a vida em comum. Por isso que o código não menciona expressamente tornando insuportável a vida em comum. Então anotem aí. A última hipótese de erro, artigo 1557, inciso 3º, a última hipótese de erro, artigo 1557, inciso 3º, traz uma presunção de insuportabilidade da vida em comum. Insuportabilidade da vida em comum, que não precisa ser provada. Ele perguntou pelo Twitter onde eu vou publicar o artigo do Aí da Palmada. No meu site. Eu vou publicar na home do site. Vou fazer isso entre hoje e amanhã. Porque eu tenho uma banca amanhã sobre contratos, preciso acabar de ler a tese. Mas assim que eu acabar de ler a tese, eu vou fazer isso daí. Bom, então qual é a hipótese em que é uma presunção de insuportabilidade? É o caso de, filma a lousa aí, defeito físico irremediável. Defeito físico irremediável. Parem por aqui, porque são duas as hipóteses dentro dessa, mas a primeira é defeito físico irremediável. Quando eu falo defeito físico irremediável, pelo amor de Deus, não vão imaginar, os senhores são todos puros de alma e de coração, como eu recebi uma vez um e-mail de uma aluna, professor Simão, olha a pergunta, eu me caso com um homem e descubro depois do casamento que ele usa uma prótese, uma perna mecânica. É isso que anula o casamento? Olha, minha querida, olha, minha querida, olha, minha querida.
Esta perna mecânica, não anula casamento. O senhor entendeu? É o seguinte, o defeito físico irremediável que anula casamento, o senhor pode me dar um exemplo? Pessoal ou alheio? É o que impede a prática de sexo. Ah, o senhor tem um olho de vidro. Bom, vocês estão entendendo isso? É o que impede a prática de relação sexual. Relação sexual. Portanto, meus amigos, o brocha se enquadra nesse inciso. É que para não anotar brocha, que é um termo popular, a gente chama o brocha de impotente. Só que tome cuidado, tem dois tipos de impotência. Uma impotência para manter relação sexual e uma impotência para gerar filho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque a impotência para gerar filhos, que é chamada de, vai para a lousa o nome técnico, generandi ou concipiendi, já vai para a lousa. Essa não anula casamento, porque não é elemento essencial do casamento ter filho. O que anula o casamento é a impotência para manter a relação sexual. É a chamada impotência para o coito. Por isso que o nome em latim é coeundi. Esta anula casamento. Ponha assim ao lado. É o caso de impotência coeundi. Ou seja, para a prática de relação sexual. Que literalmente deu coito em português. Observação 2. A impotência para conceber, põe entre parênteses, infertilidade, não é causa de anulação de casamento. Para conceber, infertilidade não é causa de anulação de casamento. Impotência concipiendi ou generandi não é causa de anulação de casamento. Impotência concipiendi ou generandi. Fechado isso? Isso é o defeito físico irremediável. E aqui, eu não posso deixar de... não perco a piada. Aqui entra discussão sobre o tamanho do órgão sexual masculino. A chamada hiperplasia peniana e a chamada hipoplasia peniana. Muito grande ou muito pequeno. E é muito divertido ler os julgados da época da anulação, em que os embargadores discutem se o tamanho é grande, é pequeno ou é razoável. É demais. É demais ler a discussão que os julgados trazem sobre o tamanho. Tem parâmetros. Parâmetros objetivos, o senhor quer saber, né? Não é subjetivos, né? Grossura, largura, isso a senhora precisa estudar os julgados. Eu já não conheço assim a fundo o tema. Mas de qualquer maneira, muito grande, vulgo pé de mesa, ou muito pequeno, vulgo verruguinha, os dois extremos anulam o casamento. O colega está até vermelho. Mas anula o casamento. Por isso que eu falo que faz o test drive antes. Porque dela não pode alegar ignorância. Já conheceu a coisa antes. Né? E não se esqueça também, viu, os rapazes estão mais preocupados com isso, será que o meu está no tamanho? Depois estuda jurisprudência para isso, mas não se esqueça que tem um detalhe prático aqui da coisa. O casamento não é nulo, né? Ele é anulável. Então, supondo que haja aquele pé de mesa, gigantismo peniano, a moça olha e fala assim,
É isso que eu queria para minha vida. Não precisa anular o casamento, porque é muito grande. Agora, se ela achar que é demais... Eu, coitado, tive uma tia-avó, isso é sério, nos idos da década de 40, na hora que viu a coisa, puta, deu um problema seríssimo. Acabou a lua de mel no hospital, por causa do tamanho da coisa. Acabou. Não anulou o casamento, mas teve problemas. Bom, não devia ter dito isso no ar. Vamos seguir a aula. O outro caso que anula o casamento, você pode até pôr do lado também aí, observação sobre, realmente pode pôr isso, porque esse era o caso mais famoso também, tamanho do órgão sexual masculino. Tem que usar palavras leves para evitar dano moral. Tamanho do órgão sexual masculino. E dentro desse mesmo inciso, além do defeito físico, tem mais uma parte, dentro dessa ideia ainda, hein? Filma lá a segunda parte. Moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança. Moléstia grave e transmissível por contágio ou herança. O código termina, né, capaz de pôr em risco, isso é óbvio, ou o outro cônjuge ou a prole. Qual que é uma doença transmissível por contágio, capaz de pôr em risco a vida do outro ou mesmo a saúde da prole? Hoje é a AIDS, hoje. Mas quando o código 16 foi pensado lá atrás, sabe qual era a grande doença que matava? A sífilis, mas tinha outra, a tuberculose, que era transmissível por bactéria. A tuberculose, que o Manuel Bandeira chama de dama branca, que numa noite de frio levou meu pai, que eram os tísicos, né? Os tuberculosos. A tuberculose matou muita gente no século XIX e no início do século XX, antes da penicilina. Tá? Então põe um exemplo, AIDS. Querem ver uma outra doença transmissível por contato e que não tem cura até hoje? Hepatite C. Não é hepatite A, que é aquela normal que o corpo absorve. A B tem vacina. A C não tem nem vacina ainda. Hepatite tipo C. Fechamos o erro. Eu só quero dar para vocês o prazo para se anular casamento por erro. Por quê? Porque eu disse na aula passada que quem estuda a parte especial e lê a parte geral, elas não conversam em matéria de nulidade de casamento. Eu disse isso. Aqui é mais uma prova de que elas não conversam. Porque para se anular negócios jurídicos em geral por erro, o prazo é de 4 anos, do artigo 178. Para se anular casamento por erro, o prazo é de 3 anos, do 1560. Portanto, não há conversa entre a parte geral e a parte especial. Anotem aí. O prazo para se anular casamento por erro é decadencial de 3 anos. Decadencial de 3 anos. Desce para mim o código, vai no 1560, por favor. 1560, inciso 3º. 3 anos. 1560, inciso 3º. Agora, para acabar o erro, sobe um pouquinho para mim, no 1558. Para aqui, no 1558. Desculpe, no 1559, errei. Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento. Veja que o ponto e vírgula vai ter uma causa de convalidação do erro, hein? Convalidação do erro. Mas a coabitação, leia-se a prática de relação sexual, havendo ciência do vício, valida o ato, menos nas hipóteses de doença ou de moléstia. Portanto, se eu casei em erro, porque a minha mulher no passado fora prostituta, eu descubro e mantenho relação com ela, sexual, claro, sabendo do vício, o casamento está convalidado, o vício está sanado. Por quê, gente? A ideia do código é que, descobrindo o erro, eu sentirei repulsa, vida incomum, insuportável, jamais manteria relação sexual. Se eu mantiver, acabou o vício. O vício foi sanado. Então lancem aí, convalidação do casamento. Artigo 1559.
se o cônjuge tiver ciência do vício, se o cônjuge tiver ciência do vício, e mantiver relação sexual. E mantiver relação sexual. Põe entre parênteses, coabitação. Pois a vida em comum não se tornou insuportável. Pois a vida em comum não se tornou insuportável. Exceção, as hipóteses de doença ou moléstia grave não admitem convalidação do casamento por prática de sexo. A aluna pergunta: pode a ignorância de contravenção penal ensejar a aplicação do 1557, inciso 2º? Ele fala em crime. Contravenção é crime? Se contravenção não é crime, é uma lei que não pode ser interpretada extensiva ou analogicamente, porque é um caso de exceção, que retira a validade. Se contravenção não é crime, não há como se estender uma regra de exceção. Como é que chama o gênero que inclui contravenção e crime? Infração. Se o código tivesse dito infração, obrigado, eu esqueci a palavra, ele teria incluído os dois. Se ele diz crime, é crime, crime. Não dá para aumentar. Sob pena de extensivamente se anular casamento onde a lei não admite. No caso do estrangeiro que casa com transexual e descobre posteriormente que era o quê? Que era um homem. Era um homem quando? Quando nasceu. Mas depois fez a cirurgia, mudou de nome, fez a transgenitalização. Essas dúvidas, quando as pessoas têm essas dúvidas próprias, é duro, porque é sempre um amigo, nunca é ele. E daí, na festa de 2 anos de casada, a sua esposa fala: querido, eu vou te mostrar um baú que tem embaixo da cama, e tira. E tem as fotos dela jogando bola, com aquela barba, né? Levantando a taça de campeão da escola. Você fala: quem é você? É seu irmão? Não, sou eu. Veja um detalhe, bem um detalhe. Essa questão é altamente séria. É altamente séria. Eu brinco, mas ela é altamente séria. Por quê? Ela é altamente séria. Porque hoje, num mundo do politicamente correto, em que as pessoas não podem falar nada, que tudo é discriminação, só para vocês terem uma ideia. Um professor da faculdade, eu vou contar só isso para introduzir a sua pergunta, que ela é altamente difícil. O professor da faculdade recebeu um e-mail de uma aluna, de um movimento político, em que ela pedia uma certa paralisação das aulas. E o professor respondeu o e-mail no Facebook, dizendo por que ele achava que não devia haver paralisação. Ao e-mail de uma aluna representante de um movimento. O senhor sabe o que puseram no Facebook esse movimento? Que o fato dele responder mencionando o nome da aluna era uma atitude sexista que prejudicava a aluna, porque as mulheres são vítimas da violência doméstica, porque as mulheres são discriminadas, e expor uma mulher em público, quer dizer, ó a neurose. Se fosse de um homem, não haveria esse problema. Então, supondo que esse aluno fosse negro, quando eu respondo no Facebook que é um aluno negro, eu estaria sendo... Então é tudo muito complicado. Mas atenção ao que eu vou lhe dizer. Atenção ao que eu vou lhe dizer. Eu discuti isso com o meu antigo chefe no outro cursinho e eu não mudo de opinião. O casamento é baseado na confiança, certo? Como, aliás, as relações humanas o são em todos os sentidos. Mas quanto mais profundas, mais confiança se tem. Eu não estou dizendo que o senhor não possa casar com um transexual e que não estou dizendo que essas pessoas não têm direito à felicidade e não estou dizendo que o sujeito que é homossexual não pode se casar. Aliás, meu curso é totalmente para frentex. Quem aqui me chamar de atrasado,
não leu as aulas desde o começo. Agora, tem uma coisa que se exige, lealdade. Lealdade significa dizer assim, eu sou transexual operado. Ah não, Simão, ele não tem que dizer isso, dizem alguns, porque isso ofende o princípio da dignidade, do sigilo. Veja, mas uma relação com o outro, eu não preciso chegar, gente, se for transexual operado, eu chego para procurar emprego. O senhor sabia que eu sou transexual operado? Ninguém vai fazer isso. Você não vai chegar numa roda de amigos e exigir dessa pessoa que declare isso, porque isso tem a ver com a vida dela, com o sigilo, com a intimidade. Mas numa relação a dois, o senhor concorda que isso é uma coisa importante? Assim como eu devo dizer, por exemplo, eu sou portador do HIV, assim como eu devo dizer, por exemplo, na minha vida pregressa, eu estive preso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos chocando o direito ao sigilo, sua pergunta é ótima. O direito ao sigilo, a intimidade, com a lealdade que se espera numa relação a dois. E eu não consigo conceber uma relação a dois calcada em mentira. Mas o senhor vai me dizer, então quer dizer que eu tenho que falar algumas coisas da minha intimidade? Bom, o casamento não é uma cumplicidade que se divide as intimidades? Você não vai falar essas coisas? Para mim não tem jeito. Esse casamento é anulável por problema de honra. Lá de cima. Mas não honra porque é transexual ou não é preconceito, é porque devia ter dito. É só isso. Assim como eu já escrevi um artigo há 15 anos, que eu admito anulação de casamento se eu me casar com pessoa não virgem. Eu não estou dizendo mulher não virgem, é pessoa não virgem. Imagine que o senhor é de uma comunidade religiosa e há muitas em que a virgindade é um valor para aquela comunidade religiosa. Então eu sou da comunidade, a minha noiva é da comunidade. E ela diz para mim, eu só caso com você, não estou nem falando do homem e da mulher, tira o machismo, ela para mim. Eu só caso com um homem virgem. Eu digo sou. Depois ela descobre que eu não sou. E tem testemunhas com que eu mantive relação sexual. Ela pode anular o casamento porque eu não sou virgem? Pode. Isso não tem nada a ver com o rompimento do ímen, daquela regra odiosa do 219, letra E. Estou dizendo virgindade como valor para aquela comunidade. Porque eu entendo que o casamento é um ato de confiança. E eu tenho que contar para o outro alguns detalhes da minha vida. Onde é sua intimidade? Entra até o momento que eu resolvo casar. Tem que mudar o conceito de intimidade quando me caso. Porque, aliás, eu vou ter a maior das intimidades, que é a relação sexual. A maior das intimidades, que é a comunhão de vida. Estão entendendo a minha resposta? Eu não estou dizendo, e não, por favor, não me mandem, como aconteceu outro dia, que eu nem vou citar o caso, nem respondi, reprimendas por Facebook ou Twitter, porque não entendem o que eu estou falando. Mas como é um caso, aqui tem 5 mil alunos, um caso é o problema daquele que recebe a mensagem. Eu não estou dizendo que eu tenho que discriminar o transexual. Eu estou dizendo que é uma questão de lealdade informar ao outro. E não só a transexualidade. Todas as outras questões que influenciam a vida a dois. O senhor quer ver um exemplo? Eu posso ser diabético e preciso, então, de tratamento regular de insulina. Eu vou esconder isso do outro ou vou dividir isso com o outro? Não tem nada a ver com relação sexual, mas é uma parte da minha vida. Eu acho que o casamento tem que ter franqueza. E a intimidade é reduzida nesse momento. Por isso, se o senhor não quiser, o senhor se mantém solteiro e preserva integralmente a sua intimidade. Esta é a minha resposta. Meu outro chefe, não, você está sendo preconceituoso, não é isso, não. Eu estou sendo leal com o outro. Eu estou sendo leal com o outro. É só isso. Sem contar que há muitos casos de estrangeiros europeus, eu conheço mais de um, que se casam com transexuais, sabidamente transexuais, por amor e sem nenhum problema de preconceito. Aliás, uma das primeiras aulas que eu dei em curso para cartório, foi um caso de um transexual que pediu para se casar. Naquela época, antes do casamento homossexual, o juiz não admitiu, porque entendeu que havia mesmo sexo, era um homem com outro homem, e eu defendi a tese que homem não era, porque o nome já era de mulher, o fenótipo era de mulher, havia transgenitalização, mas no DNA é homem. Bom, mas se você for olhar o DNA, você tem fenótipo e genótipo. Então eu não sou nada preconceituoso nem atrasado. Eu estou dizendo isso porque exatamente nessa turma veio uma questão para mim que eu não gostei nada. Bom, deixa isso para lá. As pessoas ouvem o que querem ouvir, não ouvem o que a gente fala. Então por isso que eu deixei bem claro o que eu acho. Este é o inciso 3º. Ou é o inciso 4º? Não, peraí. Volta no 1550 lá em cima. Volta no 1550. Volta no 1550. Eu trabalhei, é o 3º, quer ver? Ó, sobe mais um pouquinho. Eu trabalhei no inciso 1º, quem não completou a idade núbio. Eu trabalhei no inciso 2º, o menor em idade núbio. E agora, o vício de vontade, tudo bem? Eu acabei a 3ª hipótese de anulação de casamento, que tem 2. A coação e o erro. Eu vou para a 4ª hipótese agora,
que é do 1550, inciso 4º. Quarta hipótese de anulação de casamento. 1550, inciso 4º. Vamos anotar o inciso 4º. Do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco a sua vontade. De modo inequívoco a sua vontade. Tome muito cuidado com este inciso, porque o aluno, quando vê incapaz, ele pensa logo nos menores. Não cabe porque o menor já está no inciso 1º e no inciso 2º. Já não cabe aqui. Ele pensa logo naquele absolutamente incapaz que está interditado. Também não cabe porque daí o casamento é nulo do 1548. Portanto, tem que tomar cuidado, porque aqui é difícil achar um incapaz que não seja nem menor, nem interdito. Então, vejam, incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento. Vamos fazer a seguinte nota, a primeira nota. Não se trata do menor, cuja disciplina está no artigo 1550, incisos 1º e 2º. Menor, 1550, incisos 1º e 2º. Não se trata do enfermo mental. Pois para este o casamento é nulo. Para este o casamento é nulo. Artigo 1548. 1548. E por último, meus amigos, do que não se trata, depois eu falo do que se trata. Se a vontade é inexistente, nós vimos lá atrás que o casamento é inexistente, portanto também não pode ser ausência total de vontade, senão também não enquadra aqui. Tem que enquadrar na inexistência do casamento. Então, terceiro, não se trata. Não se trata de inexistência de vontade. Pois o casamento seria inexistente. Então, quem que é esse? Os exemplos da doutrina são pessoas que se casam sob efeito de álcool ou droga. Esse é o exemplo da doutrina. O mais importante aqui é o seguinte: tomem cuidado com uma coisa. Quando vocês leem, deixa a lousa filmada só um pouquinho, incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, vocês vão procurar, na teoria das incapacidades da parte geral, quem são os relativamente incapazes. E os senhores encontram lá o pródigo. Está lá, no artigo 4º do Código Civil. Também não é o pródigo, porque a interdição do pródigo, o pródigo está diante de uma figura que é a seguinte: a figura do pródigo é de curatela do patrimônio e não da pessoa do pródigo. É cura rei e não cura persona. Portanto, também não se trata do pródigo aqui, porque o pródigo tem livre liberdade para decidir se casa ou não, e o seu curador não dá palpite no casamento do pródigo. O curador do pródigo só daria palpite se ele quisesse escolher um regime de bens que não é a comunhão parcial. Mas daí o curador entraria no pacto antinupcial, para autorizar o pacto, mas não para decidir se o pródigo casa ou não. A decisão de casamento é só do pródigo. O curador não pode nem auxiliar, nem impedir o casamento.
Observação. Não se trata também do pródigo. Não se trata também do pródigo. Pois, deixa filmada a lousa para eles anotarem em latim os termos. Pois a curatela não é da pessoa. Põe entre parênteses. Cura persona. Não é da pessoa. Entre parênteses. Cura persona. Mas sim do patrimônio do pródigo. Mas sim do patrimônio do código. Do patrimônio do pródigo. Entre parênteses. Cura rei. Cura rei. Rei coisa, né? Persona, pessoa. Rex, res, a coisa no nominativo. Rei da coisa é o genitivo no latim. Então anotem o seguinte. Não se exige concordância do curador quanto ao casamento do pródigo. Posso só ler um artigozinho? Quanto ao casamento do pródigo. O curador só autoriza a realização de pacto antinupcial. Em que o pródigo escolha regime diverso da comunhão parcial. Da comunhão parcial. Fechado isso? Então vamos para a quinta hipótese de anulabilidade. Eu vou resumir essa hipótese. Anotem aí. Casamento por procuração. Vamos resumir. Casamento por procuração em que tenha ocorrido a revogação do mandato. Professor, a inexistência de pênis original, uso de prótese, legitima a anulação? Legitima, porque aí é bem pra coisa. Coitada dessa moça, hein? Coitada dessa moça. Já pensou na hora do vamos ver? Bom, vamos seguir a aula. O problema do mandato revogado, tecnicamente, deveria estar na inexistência do casamento. Vamos lá por quê? Eu explico porque de uma maneira bem simples. Eu vou viajar, vou para o exterior, trabalhar, passar 5 anos lá. Estou noivo de uma moça. Ela não pode ter o visto de residência se não for casada comigo. Noiva, namorada, o país não dá o visto. Então eu preciso casar para que ela tenha entrada no país. Eu não posso voltar para cá porque não tenho grana. Se ela não pode ir para lá porque não teria o visto. Então eu faço uma procuração, consularizo e mando para o Brasil. Ou mesmo antes de casar, vou num cartório aqui e faço uma procuração com fins específicos para o casamento. A procuração dura 90 dias, diz o Código Civil. Se eu revogo a procuração, eu tirei a voz. Revogar é tirar a voz. A minha vontade desapareceu. Logo, tecnicamente, esse casamento seria inexistente, por ausência de vontade. E o Código diz, inclusive, que revogação da procuração ou invalidade, que o juiz reconheça a nulidade do mandato, dão o mesmo efeito. O casamento é anulável. Por que que o casamento é anulável para o mandato revogado ou para o mandato nulo ou anulável? Por uma questão simples. É a opção do legislador para permitir a convalidação. O legislador não quis ser técnico. Ele quis dar uma chance
de mesmo com o mandato revogado, o casamento se convalidar. É só para isso. É, vamos dizer, um voto pró-casamento. Porque pela boa técnica, o mandato seria, o casamento seria inexistente por ausência de vontade. A revogação do mandato ou sua invalidade judicialmente decretada geram anulabilidade do casamento. Por opção do legislador. Já que ausente a vontade, inexistente seria o casamento. A opção se dá para permitir a convalidação. Atenção, o que diz o dispositivo. Inciso 5º do 1550. Realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo, veja a parte final, coabitação. Porque se houve relação sexual, o casamento está convalidado por conta da prática de relação sexual. Não sobrevindo coabitação. Eu falei aí, a opção se dá para permitir a convalidação por meio da prática de relação sexual. Por meio da prática de relação sexual. Eu dou procuração para um amigo casar por mim. Ele se casa, só que eu já tinha revogado o mandato. Chego em casa 15 dias depois, ela está lá me esperando. Eu abro a porta. Ué, o que você está fazendo aqui? Nós casamos por procuração. Eu falei, não, está aqui, ó. Eu revoguei o mandato. Ela sai de casa, eu entro com a anulação de casamento. Daí eu penso, bom, ela já está aqui. Eu já estou aqui. Está frio. Vamos tomar um vinhozinho. Transa hoje, anula amanhã? Não, transou hoje, não anula nunca mais. Claro, porque não faz sentido eu manter relação sexual num casamento que eu não desejo. Eu deveria sair e anular o casamento. Aqui só tem um detalhe para concurso. Um detalhe para concurso. Este é o único dispositivo, meus queridos, que quebra com a regra inicial do prazo de anulação desse casamento. É o único. Ele é totalmente diferente dos outros. Por isso que eu dou a ênfase completa. Este é o único caso em que o prazo não se inicia com o casamento. Se inicia quando eu descubro, eu que revoguei a procuração, descubro que o casamento ocorreu. Isso está previsto no artigo 1560, parágrafo 2º, é isso? Deixa eu ver aqui. 1560, parágrafo 2º. O prazo é decadencial de, filma o 1560, parágrafo 2º, 180 dias, contado do momento em que o mandante tem conhecimento da celebração do casamento. Não é do casamento em si. É o único, aliás, na minha tese de videocência, eu escrevi bastante sobre isso. Eu tenho uma tese de por que ele faz isso. Porque a regra aqui é que não vai demorar muito para eu conhecer. Não vai ficar em aberto. Você casou com alguém, quantos dias, semanas, você vai descobrir logo isso aqui, que alguém casou com você por procuração revogada. Então anotem aí. O prazo de anulação é decadencial de 180 dias, contado, sublinhem, do conhecimento pelo mandante, da celebração do casamento. Põe entre parênteses, foge da regra geral
pela qual o prazo se inicia com a celebração do casamento. Celebração do casamento. Bom, a última hipótese de casamento anulável está no inciso 6º do artigo 1550. Sexta hipótese, sexto inciso, certo? Eu vou pedir para vocês copiarem o texto da lei, mas eu vou dizer aqui uma coisa importante. Por incompetência da autoridade celebrante. Meus amigos, quem está estudando as aulas passadas, viu que eu já disse que a autoridade incompetente gera casamento inexistente. Só que naquela época eu expliquei. Na verdade, casamento por autoridade incompetente, em razão da matéria, eu pus em latim, ratione materiae, é na verdade casamento celebrado por quem não é autoridade. Lembra disso? Por exemplo, um membro do Ministério Público. Por exemplo, um delegado de polícia. Então, qual é a situação de casamento anulável por autoridade incompetente? Não anotem e já vão anotar em 1 minuto. É o casamento celebrado por quem é autoridade, mas está fora de sua circunscrição. Estado de São Paulo, cidade de Ribeirão Preto. Eu sou juiz de paz de Ribeirão Preto. Eu posso celebrar casamentos em Ribeirão Preto, não na capital do estado. Se o juiz de paz vier de Ribeirão Preto, porque é meu amigo, e celebrar meu casamento em São Paulo, ele é autoridade? Sim, porque é juiz de paz. O casamento é inexistente? Jamais. O casamento é existente. Só que ele padece de anulabilidade. Portanto, a incompetência não é como lá atrás, ratione materiae. É em razão do lugar, que em latim se diz ratione loci. CI. Não é loci, hein? Porque loci precisaria ter o CH. Loci. Tá? Anotem aí. Trata-se de casamento celebrado por quem é autoridade, mas está fora de sua circunscrição. Devolve a lousa aqui para mim, por favor. Incompetência, ratione loci. Os que usam a pronúncia italianada diriam ratione loci, mas a gente usa a pronúncia aportuguesada. Ratione loci. Exemplo, juiz de paz de cidade do interior que celebra casamento na capital. E com isto, nós acabamos o plano da validade do casamento. Existência já tinha sido, validade eu disse nulo e anulável, agora eu vou para o terceiro e último plano, que é o plano da eficácia do casamento. Plano da eficácia do casamento. Plano da eficácia. É o terceiro e último plano. Isso aí tudo é só minha aula? Todas essas folhas? Ah, tem um monte de folha, né? No plano da eficácia, nós trabalharemos os regimes de bens. Os regimes de bens. Como é que eu defino regime de bens? É o estatuto
patrimonial dos cônjuges ou companheiros. Cônjuges ou companheiros. Tudo bem. Eu vou trabalhar os princípios que regem os regimes em geral e depois vou trabalhar os regimes em espécie. Portanto, primeiro uma teoria geral dos regimes e depois comunhão parcial, etc. e assim por diante. Princípios dos regimes de bens. O primeiro princípio que rege os regimes de bens é o princípio da autonomia privada. Autonomia privada. O que significa autonomia privada? Significa o seguinte: o regime, não anotem ainda, o regime é de livre escolha, ou seja, eu posso querer a comunhão parcial, e já está na lei como regime supletivo, posso escolher a universal, posso escolher a separação, posso escolher a participação final nos aquestos, mas cuidado, a autonomia tem um outro desdobramento. Eu não sou obrigado a aderir a um dos tipos legais de regime. Eu posso criar um regime misto, ou um regime híbrido. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu me caso por comunhão parcial, todos os bens que eu adquirir depois do casamento a título oneroso são dos dois. Uma casa, um carro. Eu posso pôr no pacto antinupcial que eu adoto a comunhão parcial, vírgula, mas não se comunicam as participações societárias que eu adquirir após o casamento. Isso é uma comunhão parcial com uma exceção, a própria comunhão dos bens onerosamente adquiridos. Eu crio um regime que é uma comunhão parcial em essência, mas excepciono um bem que se comunicaria. E eu digo, no meu caso, não se comunica. Eu tive um caso de uma aluna que queria casar por comunhão universal de bens. Por quê? Porque ela teve uma longa união estável com seu companheiro e foi se casar. Então é melhor adotar comunhão universal para retroagir, para pegar o passado e tornar tudo comum. Só que eu expliquei para ela uma coisa. Na comunhão universal tem um pequeno problema. Se o pai dele morre e ele herda, você é meeira da herança que ele recebeu. Ela fala assim, mas isso eu não quero. Bom, então vamos adotar a comunhão universal, mas você põe no regime. Não se comunicando bens advindos por herança. Isso é uma comunhão universal? É, mas com uma exceção. Logo eu chamo de regime híbrido ou misto. Regime típico é adotar comunhão universal, ponto. A autonomia não só permite adotar a comunhão universal, adotar os aquestos, adotar a separação, como criar regimes híbridos. Eu vou falar de duas exceções dessa autonomia privada. Já vou falar na sequência. Então, autonomia privada significa que os cônjuges podem escolher qualquer um dos regimes tipificados no Código Civil ou ainda criarem um regime híbrido ou misto. Híbrido ou misto. Exemplo. Adota-se a comunhão universal, mas o pacto prevê a não comunicação dos bens havidos por herança. Hoje mesmo eu vou atender uma aluna que quer fazer um pacto, hoje, 6 horas,
que quer fazer um pacto antinupcial, provavelmente com regime híbrido. Porque ela diz assim, eu gosto desse regime, mas tem alguns problemas. Dá para mudar? Mudar, a ideia é excepcionar. Agora, essa autonomia privada, de criar regimes híbridos, de aderir aos regimes do pacto, aos regimes do código, ela não é ampla. Ela sofre limitações. Alguém sabe me dizer qual que é a principal limitação à autonomia privada na hora de escolher o regime? Todo mundo sabe disso, a principal. Aliás, já mencionei até nesse curso incidentalmente. Qual? Que a lei não me permite escolha, gente. Vocês sabem disso. Separação obrigatória. Não é só, tem também os acima de 70, mas 1641. Então, vamos pôr exceções ao princípio. Exceções ao princípio. Primeira exceção. Quando a lei impuser separação obrigatória. E a segunda exceção, ela é menos lembrada, mas os senhores não podem se esquecer. Existe uma ideia de, não anotem ainda, indivisibilidade do regime. O que eu quero dizer com isso? Outro dia, o aluno mandou um e-mail, professor Simão, eu tive uma ideia genial para elaborar um pacto antinupcial que ninguém teve até hoje. Falei, puxa, me manda a ideia. É o seguinte, meu cliente quer se casar e ele quer a comunhão sobre os bens da mulher, mas não quer que a mulher tenha comunhão sobre os seus bens. Então, para ele, vale a comunhão universal sobre os bens dela e para ela a separação sobre os bens dele. Não é genial? Falei, é nulo. Porque o princípio que vige da igualdade dos cônjuges pela Constituição Federal, o regime é indivisível. O que vale para um, vale para o outro. Não dá para cindir os efeitos do regime. Para mim, comunhão, para você, separação. Sua ideia é genial, só que ninguém nunca teve, não. É que já tiveram e é nula a sua ideia genial. Segunda exceção, indivisibilidade. Não, porque seria um casamento ótimo. Para mim, vale comunhão sobre os seus e para você, separação sobre os meus. Isso chama-se cláusula leonina na sociedade, né? Lucro para mim, prejuízo para você. Isso não pode, porque sabe o que atinge? Atinge a ideia de comunhão de vidas. Porque comunhão de vidas acaba implicando, em certa medida, comunhão de patrimônios, salvo separação total de bens estipulada pelos cônjuges. Indivisibilidade do regime. Os cônjuges não podem cindir os efeitos do regime. Prevalecendo para um comunhão e para o outro separação. E para o outro separação. A única situação em que isso ocorre não é por vontade dos cônjuges. No casamento putativo, a lei dá ao cônjuge de boa-fé os efeitos do casamento válido. Mas isso não é vontade, não é pacto. É a lei que pode cindir os efeitos e só a lei. Por isso que eu não vou nem anotar aqui, porque isso não é a vontade. A vontade não cinde os efeitos do regime. Aliás, podem até fazer uma observaçãozinha rápida. Observação. Só a lei pode cindir os efeitos do regime. Só a lei pode cindir os efeitos do regime. E isto ocorre no casamento putativo. E isto ocorre no casamento putativo em favor do cônjuge de boa-fé. Em favor do cônjuge de boa-fé. Acabamos, então, as duas exceções ao princípio da autonomia privada. E, então, acabamos também o primeiro princípio, que é o princípio da autonomia privada. Vamos ao segundo princípio.
Vamos ao segundo princípio. É o princípio da mutabilidade justificada do regime de bens. Do regime de bens. Preclaros, o Código Antigo dizia que o regime era imutável. Por quê? Por quê? Porque o Código Civil de 16 nasce numa época em que a pressão do homem sobre a mulher era gritante. O marido tinha poder quase de vida ou morte sobre a esposa. Não se esqueçam, a mulher no século XX, início, era analfabeta, não tinha renda própria e vivia sob o poder marital como nos tempos romanos. De 500 depois de Cristo a 1900 depois de Cristo, nos 1500, 400 anos, um pouco mudou a situação da mulher. A mulher tem a emancipação em meados do século XX. Portanto, deixar que o marido decida, vamos mudar o regime, era uma forma de pressão. Ele podia coagir a mulher a mudar o regime. Portanto, o Código imaginou um regime imutável, por coação do marido sobre a mulher e mais. E se a gente combinar mudar o regime, agora tira a coação, para fraudar credores? Então a mudança poderia ser por força do marido ou para fraudar credores, o que era de todo indesejável. O Código Civil atual prevê a mutabilidade motivada ou justificada. No antigo CC, o regime era imutável. Pois Bevilacqua entendia que a mudança poderia decorrer de pressão indevida do marido ou significar fraude a credores. Quando o professor Orlando Gomes se dedicou a um dos anteprojetos de código, que mudaria o código, acabou prevalecendo o projeto Reale, mas o professor Orlando Gomes se dedicou, ele fala uma coisa na obra dele que é verdade. Para evitar essa pressão indevida ou evitar a fraude, basta construir um mecanismo em que haja um controle judicial da mudança. Não é só chegar no cartório e mudar. Vamos estipular uma regra em que o juiz controle a mudança. E isso vai ser evitado. E a ideia dele prevaleceu. Tanto que eu vou trabalhar agora com vocês a mutabilidade, que está no artigo, anote o artigo que ela está presente hoje, 1639, 1639, parágrafo 2º. 1639, procura aí para mim, 1639, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Então, vejam vocês, 1639, parágrafo 2º. Vejam vocês, o código só admite a mudança por pedido judicial. Olha, eu quero avisar isso claramente aos meus alunos. Quem imagina que eu vou até o cartório de notas e lavro uma escritura de pacto pós-nupcial para mudar o regime, a escritura é nula. Não é possível mudança senão por decisão judicial. Então vamos anotar. Requisitos para a mudança de regime. 1639, parágrafo 2º. Requisitos para a mudança de regime. Primeiro, a mudança se dá, ó advérbio, somente por decisão judicial. Somente por decisão judicial. É nula a escritura pública
de mudança de regime. Mudança de regime. Deixa eu só fazer uma nota, que o Aristóteles faz uma nota aqui. Simão, os artigos para casamento nulo anulável ficarem inúteis depois do divórcio, que pode ser feito até no dia do casamento. Os artigos de nulidade de casamento já ficaram inúteis com o próprio divórcio 77, já que eu posso me divorciar, para que anular o casamento? Vocês sabem aonde ainda é útil a anulação? Num único caso, em que eu me caso por um regime que gera comunhão de bens. Se eu anular o casamento, eu volto a ser solteiro, o patrimônio volta para mim. Para quem se casa e não compra bens, ninguém mais anula casamento. Os poucos casos que sobraram, é sério, são raríssimos. Tem a ver com duas coisas. Ou a mulher que se sente magoada e quer anular para humilhar o marido, ou houve bens adquiridos e se eu anulo, eu volto ao estado civil de solteiro. Os 3 casos que eu atendi e que eu não recomendei anulação, 2 deles, a mulher estava profundamente ofendida e queria anular o casamento. E nos 2 casos, o marido era homossexual e não havia contado para ela. E ela queria se vingar. E eu falei, não adianta fazer isso. Você vai ter uma vingança pessoal. Só que é pura burrice, porque o desgaste de uma anulação de casamento é terrível. E você vai expor a sua vida. Pior do que isso, você vai contar para todo mundo coisas que você não precisa contar. Daí eu a convenci, as 2, que era melhor o divórcio. Porque teve um outro argumento para convencê-las. Eu falei, mulher divorciada tem mais chance de recasar do que mulher solteira. Isso não é só para mulher não, viu? As pessoas solteiras são párias na sociedade pós-moderna. São tidos como aquela curva fora carta fora do baralho. O divorciado se recoloca no mercado casamentário mais rápido. O solteiro é um cara que nunca casou, então tem algum problema. Eu sou solteiro, hein? Estou falando de mim mesmo, não estou falando de terceiros, não. Então eu falei para ela, se a senhora voltar a ser solteira é pior. Divorciado tem um charme para se recasar. Ah, então aceitou. E também eu não ia entrar com um processo contra o cara para discutir a sexualidade dele, porque é uma humilhação inútil. Principalmente que o casamento era de pouco tempo, não havia bens. Então nós fizemos o divórcio. Renunciando a alimentos, tudo direitinho. Mas teve uma que não deu certo, que a mulher era muito religiosa, a terceira não deu certo. E daí não era o caso do... Eu contei para vocês o caso do brocha, não, né? A mulher chegou para mim no escritório, eu não contei para vocês 4 anos, 4 tentativas, menos que Copa do Mundo? 4 anos, 4 tentativas, e nada. Ela chegou no meu escritório e falou assim, doutor Simão, eu estou casada há 4 anos, e até hoje, nada. Quando a mulher vai com o pai, normalmente não é divórcio, é anulação. Quando ela vai sozinha, é divórcio. Nada o quê? Nada de sexo, nada. Por quê? Porque ele é broxa. Daí eu chamei o broxa, falei, ô broxa, escuta, o que está acontecendo? 4 anos e nada? Ela falou assim, ele já começou assim, ela disse para o senhor que eu sou broxa? Eu falei, não. Ela disse que há uma incompatibilidade. Mas falar, o senhor é o broxa? Há uma incompatibilidade, o que aconteceu? Não, na verdade eu tentei realmente 4 vezes em 4 anos, mas tão baixa a tentativa e acerto, o índice, né? Não, mas é porque ela tem dores horríveis no canal vaginal, então ela não consegue manter relação sexual. O problema é dela, não é meu. Daí eu chamei os dois e falei, olha, entre discutir se o senhor é broxa ou se a senhora tem hipersensibilidade vaginal, vamos divorciar. Né? Só que eles me disseram, não, por questão religiosa nós não podemos. Nós queremos anular o casamento. Só que eu tenho uma péssima notícia para vocês. A decadência não ocorre em 3 anos contados do casamento? Eles tinham 4 anos de casado. Já decaiu. Anular, vocês não conseguirão, a não ser à luz da religião. Mas por direito civil, esse casamento não se anula mais. E daí eles não aceitaram o divórcio por questões religiosas e acabaram casados. Mas 4 vezes em 4 anos é pouca coisa. Eu acho, pelo menos, sei lá. Até carnaval tem 4 dias por ano, né, doutor? A Páscoa, até o Corpus Christi, até jogo de futebol tem mais de uma vez por semana, aos sábados e domingos, você não tenta nem no dia de jogo. Quer dizer, bom, vamos seguir a aula. Isso não tem nada a ver com nossa conversa. A nossa conversa são os requisitos para anular o casamento, certo? O primeiro é que tem que ser judicial. Escritura não pode. Fechado isso? Está anotado isso? O segundo requisito é que o pedido deve ser motivado, justificado. Justificado. Quando tinha 1 ano de vigência do código, eu dei uma aula na escola da magistratura, uma vez por ano eu dou aula. Esse ano passado eu falei de prescrição e decadência lá, que me convidou foi a doutora Tânia. E o doutor Silvério pediu que eu falasse sobre
motivos, dentre outras coisas, motivos que levariam o juiz a definir uma mudança de regime de bens. Então eu estudei vários julgados, e eu vou passar para os senhores alguns motivos comuns alegados para se mudar o regime. Só que depois, com 10 anos de código, eu vou fazer uma nota que já foi feita pelo Tribunal do Rio Grande do Sul e que me parece perfeita sobre essa ideia de motivo, justificativa. Eu vou dar os usuais, os comuns, e depois vou fazer uma nota sobre essa questão do motivo. Quais são motivos usuais? Exemplo, mudança de regime por conta da concorrência sucessória. Segundo, mudança por conta da regra do artigo 977, que proíbe sociedade entre cônjuges casados por comunhão universal. Por comunhão universal. Só que aqui eu só quero dizer uma coisa para vocês, sobre essa questão de direito empresarial. Se a sociedade foi constituída na vigência do antigo Código Civil e antigo Código Comercial, que o Código Civil incorporou o direito comercial, mas se foi constituída lá, antes dessa proibição, evidentemente que por um problema de validade, a sociedade que era válida, porque nasceu válida, não se torna nula ou irregular porque mudou o código. Mas olha o professor falando para o concurso e olha o advogado falando agora. Quando o cliente me procura assim, doutor Simão, é melhor mudar? Eu falo porque apesar de o direito garantir que não é necessário, pode um juiz entender que ela se tornou irregular com o novo código. Estão entendendo o que vai para o concurso? Não precisa mudar por isso. Não precisa porque, se ela foi constituída na vigência dos antigos, Código Civil 16 e Comercial, não havia a proibição. É uma sociedade que é regular e, portanto, não precisa mudar de regime. Mas como não se sabe o que pensa o judiciário, é uma cautela que muita gente adotou de mudar para evitar discussão sobre a regularidade da sua sociedade comercial. Observação. Se a sociedade foi constituída antes da vigência do atual código, ou seja, quando a proibição não existia, a sociedade é regular. E a mudança não é necessária. Anotem aí. Nesse sentido, onde é que está o que eu quero dizer? O Departamento Nacional do Registro do Comércio, ele editou uma norma interna, que é muito citada, lá em 2003, para dizer que... é porque eu mudei de arquivo. Eu tenho 2 arquivos. Agora eu perdi o outro, mas já achei. Tem um arquivo que só para anulação de casamento, que é tudo compacto, e um artigo para o resto. Então, peraí, vamos lá. Anotem aí. Departamento Nacional de Registro do Comércio. Pronto. Pelo parecer jurídico, 125 de 2003. Esse é o número que eu tinha perdido. Pelo parecer jurídico, 125 de 2003, não 123 de 2005. 125 de 2003. Você viu que eu fico de olho, né? A anotação errada é corrigida na hora.
125 de 2003. Portanto, tecnicamente, não precisaria mudar o regime. Mas é uma recomendação mais por causa da questão prática. Esses dois motivos têm sido trazidos. E um terceiro, muito comum, eu vou explicar em um segundo e já vai para o caderno. É o seguinte, os senhores sabem que para eu prestar aval, no código antigo eu podia fazer sem outorga conjugal. No código novo ele exige a outorga do marido ou da mulher. Se eu for casado por separação total de bens, o código dispensa a outorga para qualquer ato, inclusive o aval. Então, muitos cônjuges empresários mudaram para separação total para poderem continuar avalizando o título sem precisar pedir para a esposa ou para o marido. Então, uma outra é a questão dos avais, que agora exigem outorga conjugal e antes não exigia. É o terceiro motivo que eu vou passar, né? Terceiro, na vigência do antigo CC, não se exigia outorga conjugal para a validade do aval. O que passou a ser necessário com a redação do artigo 1647. Com o artigo 1647. Se o regime for de separação absoluta, a outorga não é necessária. Não é necessária. Por essa razão, alguns casais pediram a troca do regime. A troca do regime. Agora, eu dei 3 exemplos para chegar numa conclusão. Que no fundo, eu entendo que se vocês fundamentam dizendo, e agora achei o julgado do STJ, que o regime tem sido fonte de instabilidade da vida conjugal, e eu cheguei a essa conclusão não como professor, vendo na advocacia na prática. Tem casais que o problema não é terminar o casamento, é o regime que está errado. Se mudarem o regime, eles resolvem. Eu dei uma sugestão para um casal de clientes que não fizeram isso e continuaram brigando. Eles estavam numa comunhão parcial, sendo que o caso era típico de separação de bens. A instabilidade da vida familiar é mais que suficiente para motivar a troca de regime. O STJ disse isso, eu vou dar o julgado, e o TJ do Rio Grande do Sul disse uma frase brilhante. Quando eu escolho um regime para me casar, eu não preciso motivar. Ou alguém fala, por que você está escolhendo a comunhão parcial ou a separação? Por que para mudar eu precisaria motivar? É um contrassenso motivar o que eu não preciso fazer quando eu escolho o regime. Portanto, há hoje uma flexibilização deste requisito da motivação. Hoje, tal requisito é flexibilizado pela jurisprudência. Que admite que se o regime é fonte de instabilidade, a mudança é possível. Recurso especial 119 462 Minas Gerais. 119 462 Minas Gerais. O TJRS, Rio Grande do Sul, o TJRS também entende
que a motivação é desnecessária. Pois, no momento do casamento, não se exige motivação para a escolha do regime. Professor Simão, se ao invés do casal fazer a mudança de regime, o casal se divorcia por escritura pública e se casa novamente em seguida, tudo bem. Só que tem um problema, não se casa em seguida, porque tem prazo para correr os editais, os proclamas. Não dá para divorciar de manhã e casar à tarde. Vai demorar no mínimo 30 dias. Portanto, o casal pode fazer isso, Mariana. Mas eu pergunto, se eu posso mudar o regime, eu vou desfazer o casamento e reconstruir? Se houve bens, eu vou partilhar os bens? Para que essa confusão toda? É melhor mudar o regime do que fazer essa confusão toda. Uma última coisa, é um último requisito. Qual que é o número dos requisitos agora que vocês estão anotando aí? Esse é o terceiro requisito, né? A mudança não produzirá efeitos. Terceiro requisito. A mudança não produzirá efeitos se prejudicar terceiros. Se prejudicar terceiros. Agora, atenção ao que eu vou dizer agora. O curso é todo compacto. Na pós eu perco uma aula, disso que eu adoro esse tema. Atenção ao que eu vou dizer agora. Se eu fizer uma mudança de regime com a ideia de fraudar um credor, o credor específico, João, o código é altamente inteligente na redação do 1639, parágrafo 2º. Vamos ler junto. Põe aí na lousa 1639. É admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, vírgula, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos terceiros. O código foi genial. Se eu combinar com a minha mulher uma mudança de regime para fraudar um credor, atenção aqui, o credor não pode entrar com uma ação anulatória da mudança porque foi prejudicado. Eu vou explicar por que não pode. A escolha do regime e a escolha do novo regime só compete aos cônjuges. Ninguém, terceiros ou não, podem se meter. Só que vocês vão dizer, mas tem um problema, Simão. A mudança prejudicou o terceiro. O código resolve no plano da eficácia. Olha lá a escada pontiana. Tem que saber a existência e validade de eficácia para todo direito civil. E não no plano da validade. O que isto significa? Ainda que eu crie um novo regime de comum acordo com a minha esposa para fraudar o João, esse novo regime existe, e esse novo regime é válido, e esse novo regime é eficaz contra todos, vírgula, menos contra o prejudicado, para quem prevalece o regime anterior. É uma hipótese de ineficácia da mudança para uma pessoa, e só uma, o prejudicado. E para todos os outros do universo, inclusive eu e minha esposa, prevalece o novo regime. O novo regime não será nulo nem anulável, sob hipótese nenhuma, ainda que eu prejudique o João. O João simplesmente vai dizer numa ação, que ele vai mover contra mim e minha esposa, para mim não vale o regime novo. Leia-se, para mim o regime velho continua produzindo efeitos. Gente, sabe por que isso é inteligente? Porque se eu permitisse ao terceiro prejudicado uma anulação da mudança, a anulação não valeria só para ele, pelo contrário, valeria para mim, para minha esposa e para todo o universo. E daí eu vou dizer, o que o terceiro prejudicado tem a ver com o novo regime? O problema é dele para garantir o seu direito. Então, olha aqui, hein? Não cabe ação anulatória de mudança por terceiros. Ele vai alegar ineficácia quando e se precisar. Então vamos dizer o seguinte, ele vai entrar com uma ação de cobrança, esse terceiro, que foi prejudicado. Na hora que ele for entrar com ação de cobrança, vamos supor que o marido diga, não, agora eu estou no outro regime, você não pode penhorar tal bem. Ele vai dizer, juiz, eu posso, porque aquela mudança me prejudicou. Não é para o universo, é naquele processo e só para ele. É uma ineficácia parcial. Não há invalidade da mudança. Isto é genial. Não pode prejudicar terceiro. Já anotaram aí? O que vocês anotaram, o terceiro requisito?
terceiros. Ou seja, a mudança sempre existirá e sempre será válida. Contudo, será parcialmente ineficaz com relação ao terceiro prejudicado, para quem prevalece o antigo regime. Observação. Não é possível que o terceiro prejudicado pleiteie a anulação da mudança. Pois isto implicaria o retorno dos cônjuges ao regime anterior, que não é por eles desejado, dos cônjuges ao regime anterior, que não é por eles desejado. Meus amigos, na aula que vem, eu vou fazer uma nota sobre mais uma questão geral antes de entrar nas questões específicas, que é o que a Beatriz me perguntou no Twitter. Eu não falei agora porque eu vou falar na aula que vem. Anotem aí, outorga conjugal. Eu vou trabalhar nas regras gerais dos regimes. Eu falei dos princípios, não falei? Acabamos os 2 princípios, agora eu vou trabalhar mais uma questão na regra geral ainda, para depois entrar na comunhão parcial, universal, etc. Qual que é a questão? Outorga conjugal, artigo 1647. É isso que eu falo na próxima aula. Segundo eu me lembro, se não estou enganado, a próxima aula é no dia 13, que era no dia 12, mas com a Copa mudou para o dia 13. Salvo o melhor juízo, é isso. Dia 13 é o nosso próximo encontro. Obrigado a todos e até semana, se Deus quiser.